Fala galera, tudo seguro? Aqui é o Jarci, sou Tech Lead do Blue Team aqui da Zup e esse é o Zupcast, o podcast que traz para vocês os bastidores, opiniões e novidades feitos por Zupers que amam tecnologia e inovação. Hoje o papo é sobre gestão de identidade e o que a gente quer que você saiba sobre segurança da informação. Então solta a vinheta aí e bora começar. É isso aí, galera. Bom, hoje comigo trouxe algumas feras aí. Senhor Felipe Cassiolato, tudo bom? E aí, galera, tudo bom? Meu nome é Felipe Cassiolato. A galera costuma me chamar de Cassiolato aqui. Tenho mais de 10 anos de experiência na área de TI, né? Passei aí por infraestrutura, por cloud, por identidade, pela área de gestão. E agora eu tô como Engineer Manager aqui na Zup. E o senhor Hugo Munhoz, como é que você tá, Hugo? Fala, pessoal. Sou Tech Lead de uma equipe de desenvolvimento voltada para IAM e CIAM. Estou no mercado de tecnologia há 13 anos, trabalhando com segurança da informação. Especificamente, 11 anos trabalhando com IAM, né? E boa parte desse tempo saboreei toda a esteira, né, relacionada a esse assunto, né? Desde planejamento, desenvolvimento, arquitetura, implantação, tudo isso relacionado a projetos de IAM e CIAM. Trouxe vocês aqui para bater um papo sobre gestão de identidade, mais uma vez, né? Cassiolato, o que faz uma gestão de identidade, né? Você que é o cara aí da Zup gestão de identidade, junto com outros aí, mas quando a gente fala de identidade, o que exatamente a gente está falando aí no que tange o mundo digital? E aí, galera, então, a gestão da identidade, ela consiste na gestão do usuário, basicamente, tá? Quando a gente pensa no mundo digital, numa empresa, numa corporação, né? A gente tem aí usuários para logar em sistemas, a gente tem usuários para logar no computador, né? E a gestão de identidade nada mais é, né, assim, abstraindo um pouco, né, do que a gestão desses usuários. Gestão de perfil de acesso, o que esses usuários vão ter ou não de acesso, como que eles vão acessar, por onde eles vão acessar. Basicamente, bem básico, a gestão da identidade é isso, né? De acordo com o seu perfil de acesso, você consegue acessar determinados sistemas, né? De acordo com o seu local de trabalho, de acordo com o seu setor de trabalho, você tem acesso a determinado sistema que é outra pessoa que trabalha em outro setor pode ser que não tenha, né? Então a gestão de identidade ela faz isso, além de cuidar literalmente do ciclo de vida do usuário. Então concedendo acessos assim que o usuário chega na empresa, bloqueando assim que ele entra de férias ou quando ele tem um tipo de atestado, um tipo de afastamento, né? E eventualmente desligando, né? Fazendo aí o bloqueio definitivo do usuário quando há algum tipo de desligamento. Agora, Hugo, deixa eu te fazer uma pergunta. Cara, eu como bom nerd, né? Eu gosto de, quando eu trabalhava presencial, tava lá no ônibus jogando e tal, agora que eu trabalho na Zup, que é 100% remoto, não tem mais tanto isso. E aí lá no meu joguinho, especificamente um joguinho de combinar doces, e aí você consegue autenticar com o Google, né, ou com o Facebook e tal. E aí, cara, parece mágica, né? Como é que funciona isso? E o que isso tem a ver com identidade, né? Porque eu clico lá, seleciono o meu usuário, pá, tô logado, né? Nem precisei inserir minha senha de novo. Ah, legal falar sobre isso. Então, quando a gente fala sobre esse tipo de autenticação, né, esse tipo de validação, muito bem colocada pelo Cassiolato aí, em relação ao que é, né, a gestão de identidades ali, né, mais conhecido como IDM, né, a galera também costuma chamar de IAM, gestão de identidade e acesso. A gente está falando desse ponto, quando a gente fala sobre utilizar uma identidade validada por um outro identity provider, né, a gente fala sobre federação, né, Federation ID. Em poucas palavras, eu diria que é a possibilidade de um usuário se autenticar em vários sistemas e ser validado por um mecanismo central, né? Quando fala de mecanismo central, a gente fala muito sobre o assunto do SSO, né? Do Single Sign-On, que é um conceito que é muito usado, né, no mercado, que é o login único, o usuário único, né? Então, é essa mágica, né? E ali naquela mágica, né, a gente usa alguns protocolos, né, de mercado aí bem famosos aí, né? O SAML, o ALF, para poder fazer essa autenticação e autorização. Daí que parte essa mágica da autenticação com o Identity Provider externo. Pô, é muito legal, né? E aqui na Zup, putz, eu amo, né? Porque eu quero acessar um outro sistema e tudo tem SSO, você não precisa ficar digitando sua senha toda hora ali, anda e tal. É bom porque a gente tem um lugar central que gerencia isso tudo, né? Diminuindo o impacto, né? Então, quando você tem que fazer alguma movimentação, você faz de todos os lugares ao mesmo tempo, né? E aí, tipo, para a empresa funciona mais ou menos como nessa autenticação do joguinho? Tem alguma coisa a mais?
mas como é que funciona isso no mundo corporativo? Cara, o Hugo pode me complementar depois, tá? Mas é basicamente a mesma tecnologia, né? Mesma forma, considerando até que a empresa do jogo é uma empresa, né? Então, assim, para os seus clientes, né? Até dentro da corporação, a gente utiliza o SSO, né? Que é o Single Sign-On. O rapaz dentro da empresa, né? A pessoa chega para trabalhar de manhã, faz o primeiro login, né? E aí você tem aí diversos requisitos de segurança e diversas outras ferramentas, né? Que você pode agregar junto na gestão de identidade, né? Então, junto com a gestão de identidade, você pode agregar ferramentas de segurança aí, né? Como verificação de postura, que é verificar se a máquina da pessoa tem aí todos os requisitos de segurança, tem antivírus, tem VPN instalada, tá atualizada, com SO atualizado. Então, você consegue colocar vários requisitos, né? Para que ela consiga fazer o login. E aí, a pessoa chega no primeiro horário do dia, faz o login na máquina, né? Utiliza aí outra ferramenta que a gente pode integrar, né? Que é o MFA, que é o Multifactor Authentication, né? Ele seria, para quem tem o Google em casa, né? E ativa o MFA, o segundo fator de autenticação, ou MFA, lá no painel do Google, ele te dá um pop-up, né? Na tela do celular, onde você confirma que é você mesmo que está logando. Então aí você já tem uma camada a mais de segurança que você coloca, e após esse login, você não precisa mais logar dentro de um período de X horas, né? Então, sei lá, as empresas aí normalmente colocam o período do horário de trabalho, né? Então, cerca de 8 horas aí o login fica ativo. Pegando esse cenário, né, que já se colocou do joguinho, né, porque quando a gente fala de um IAM, né, às vezes as pessoas falam, o IAM, como que funciona? Mas existe uma diferença, né, de um IAM, né, e de um CIAM, né, porque quando a gente fala de um provedor externo, a gente está falando sobre cliente externo, então talvez, quando a gente traz esse universo do joguinho para dentro de um universo corporativo, né, ali as coisas podem ser melhor ajustadas, né, ali a gente trabalha com um processo mais transparente, reforço de segurança, né, muito bem falado aí pelo Cassiolato, a gente evita alguns riscos, né, como fraude, phishing, né, vazamento de dados, sei que acontece isso muito, então a gente sempre, quando fala de IAM, né, a gente está falando de gerenciamento de identidade para corporativo, né? A gestão de identidade, né, ela é um step de segurança, ela faz parte da cibersegurança corporativa. Perfeito. Até você disse no início, né, sobre habilitar os indivíduos corretos para acessar os recursos corretos, no momento correto e pelos motivos corretos, né? Assim, é uma sequência de atividades. Aí a gente pode entrar também no assunto, aí vamos deixar ao longo da conversa aqui, ver como é que vai ser, porque a gente entra muito na questão do que pode acessar, do ABAC, do RBAC, a gente fala um pouco sobre isso, acho que é uma conversa bem extensa. E muitas vezes a gente ouve IAM e IDM, né? Um cuida de acesso e o outro cuida de identidade, né? E aí, cara, como seria na prática a gestão de um e outro, né? Me parece que um, cara, vai cuidar mais qual é a permissão que você tem, você é admin, você consegue acessar ali, consegue ali, e o outro parece ser mais, tem acesso, não tem, parece que escala para cima e o outro pro lado, né? Porque você consegue acessar. Como é que é essa diferença aí? Cara, muito legal. Realmente, existe essa diferença, né? Entre gerenciamento de identidade e gerenciamento de acesso, né? O gerenciamento de identidade, ele é a chave para o usuário, né? As informações, os atributos, né? Definem uma função que concede ou negam especificamente um recurso, né? Então, a gente consegue identificar aqui a pessoa, a hierarquia da pessoa, a empresa que a pessoa está, então a gente tem alguns atributos ali em relação à identidade da pessoa, né? É o que define aquela entidade de fato. E o acesso, a gente fala do recurso específico, né, da decisão. É uma simples decisão, se a pessoa pode fazer aquele tipo de acesso ou não, né, concessão de acesso ou não. Então, existe realmente essa diferença entre identidade, gerenciamento de identidade e acesso. Eu vejo muito vocês pelos corredores virtuais da ZUP aí, né? E, cara, eu vejo muito que boa parte do trabalho, né? Não tudo, né? Obviamente, mas são as integrações, né? Então, cara, temos uma aplicação nova, a gente tem que integrar ela, né? Às vezes tem algumas dificuldades, né? E o mundo não é perfeito, né? Não chega tudo bonitão, tu aperta um botão lá e ele funciona, né? E aí, Cassiolato, o que tira seu sono? Cara, existem várias aplicações
aplicações que são legadas, né, ou até mesmo várias aplicações de mercado, mas que conversam somente um protocolo específico daquele fornecedor, né? A gente teve exemplo aí do passado não tão distante, né, com um fornecedor grande, ele conversava somente com os produtos dele mesmo. Então, assim, era complicado a gente fazer uma integração do software. Quando a gente fala integrar, né, é a gente fazer justamente essa integração SSO, né, do Single Sign-On, para a gente começar a utilizar aquele software, logar naquele software, naquela aplicação, com esse tipo de login único, né? Então, por ainda existir várias aplicações que são legadas, várias aplicações que só conversam com a sua tecnologia, e por ser um assunto, assim, relativamente, não é um assunto novo, mas é um assunto que vem ganhando importância há pouco tempo, né? Os softwares, né, as empresas, elas ainda não estão preparadas o suficiente para fornecer aplicativos que conversam com em determinados tipos de protocolos, né? Porque a gente consiga fazer essa integração, né? E com isso, cara, fica um monte de ponta solta, né? Então, sei lá, você pode ter um software XPTO que não está integrado com o SSO da sua companhia. Então, esse software XPTO, você vai usar um usuário e senha diferente do usuário e senha que você tem no SSO gravado, né? Com isso, cara, você vai ter um certo aumento da operação, né? Porque você vai ter que manter uma equipe para fazer gestão de acessos desse software, já que vai ser totalmente apartada, né, do Single Sign-On. O Single Sign-On a gente tem aí o grande benefício, né, de fazer um onboard, offboard, né, integrado. Então, o cara fez um onboarding lá, entrou na companhia, eu criei o usuário dele, seto o perfil de acesso, ele vai ter acesso a determinadas aplicações praticamente que instantâneo, né? E quando ele é desligado, o offboard é a mesma coisa, remove o usuário ou bloqueia, e ele vai ter todos os acessos que estavam no perfil dele, né, bloqueados de forma instantânea. Eu tendo aplicações fora disso, eu tenho que, cara, manter uma equipe de operação para poder ir de forma manual, pegar e desabilitar o usuário em determinada ferramenta. O usuário vai ter que decorar mais de um tipo de senha. O meu monitoramento vai ter que se monitorar mais de uma ferramenta. Então, assim, eu vou tendo algumas complicações nesse meio tempo, sabe? Boa. E você mandou uma palavra aí boa, né? O RBAC, Role Based Access Control. O que tira seu sono é o RBAC ou tem outros desafios aí que afetam mais o seu dia a dia? Realmente esse assunto é muito complexo, né? Quando a gente fala de RBAC ali, né? Do acesso mais, um controle mais granular, né? E aí a gente acaba tendo alguns desafios ao longo do tempo para a implementação de um conceito de RBAC dentro de uma ferramenta diária, né? Precisa muito da ajuda ali, né? Do pessoal de HR, né? Da galera de contratos, da galera que cuida dos processos para poder desenhar ali de fato as funções, né? O que de fato vai conceder para o cliente nesse life cycle dele, né? Nesse onboard. Então isso é um desafio gigantesco, né? Em relação à implementação desse controle baseado em função, né? A gente tem que ter isso muito maduro dentro da empresa, né? Definir os sistemas que vão ser conectados, né? Na gestão de identidades, bases autoritativas, tem que estar muito, muito bem maduras ali, né? A gente precisa fazer um levantamento interno da política interna de recursos humanos, assim, é bem estruturação de cargo, né? A gente já ao longo do tempo, né, dessa nossa vida, a gente já viu algumas coisas. Muito. São poucas. Às vezes é poucas, né? É perfeito, criar pacote por função, redefinir perfil, né? Sem análise de segregação de função, isso é complicado, porque às vezes já existe, aí a gente pode bater no SOD, né, na segregação de função ali, coisas que a gente não posso dar um perfil para uma pessoa que ela tem um perfil de aprovação, eu não posso dar um perfil de solicitação ou de gestor de recursos, enfim, isso tirando o som é complicado mesmo. E muitas vezes, né, tá falando um pouco do dia a dia, né, uma aplicação que chega nova, né, quando você vai realizar o estudo aí de como é que vai ser esse trabalho de identidade, as pessoas não têm muita noção de como é que vai ser o perfilamento, né?
Porque, não, eu queria comprar a ferramenta e comprei, né? E agora? Não, a gente tem que definir os perfis e tal. Definir já de bate-pronto, assim, às vezes acaba sendo um pouco complicado, né? Eu sempre vejo que o melhor é você começar devagar, né? Então começa aos poucos, vai expandindo ali, né? Se você tentar resolver tudo logo no início, normalmente ou você acaba trabalhando à toa, né? Ou acaba sendo muito complexo e desanima o pessoal. Aqui na Zup a gente tem o Live Pass, que é uma solução nossa interna, e aí a gente gosta tanto do Live Pass que a gente nem fala do time de IAM, ITM, não. A gente fala time do Live Pass, né? Que já é uma marca aqui interna da Zup. Como é que é o dia a dia de um cara que trabalha no Live Pass com gestão de identidade? O Live Pass, ele é, como você mesmo disse, ele é um produto, né? Então, você tem aí uma equipe de desenvolvimento, você tem uma equipe de sustentação dele, né? Que vai manter o produto no dia a dia funcionando, né? E você tem aí alguns especialistas em IAM, né? O dia a dia desses especialistas, né, eles passam aí literalmente fazendo esse árduo trabalho de conversar com o fornecedor, de levantar perfil de acesso, de fazer desenho de fluxo, né? Do life cycle, do ciclo de vida do usuário. Então, assim, é bem complicado, né? E é bem puxado esse o dia a dia. Voltando um pouco na pergunta anterior, né? A gente, uma das dores, né? Que a identidade, ela ainda, como eu disse, ela já tem algum tempo, né? Que esse tema surgiu, mas que ele vem ganhando relevância de pouco tempo para cá, né? E a gente vê que os fornecedores ainda tratam o tema de gestão de identidade como um plus, uma feature que só os perfis mais altos, né, daquela aplicação, né, só as versões mais altas, versão Enterprise, versão não sei o que vai possuir, né? Então aí o trabalho dessas pessoas da parte de IAM, né, dentro do Live Pass, ficar arduamente conversando com os fornecedores, pedindo a criação da autenticação, né, pedindo a criação dessa feature de SSO, que a gente consiga fazer a integração com o Live Pass, né, e que a gente consiga utilizar aí na forma de login único, sabe, dentro da corporação. E quando, cara, nem tudo a gente consegue suprir, né, com o SSO, porque o SSO também não é uma bala de prata, né, que nem eu falei, você tem fornecedores aí, né, eles não têm esse tipo de integração. Então, essas pessoas de identidade, de IAM, né, eles acabam controlando, né, fazendo a gestão da identidade por fluxo. Então, eles desenham o fluxo de vida do usuário e aí, por meio de fluxo, eles conseguem manter essa gestão, garantindo que a pessoa correta vai ter o acesso correto, garantindo que uma pessoa que não tem perfil de aprovador não receba, né, e garantindo alguns quesitos aí, algumas máximas de segurança como o mínimo acesso, né, então esses caras que fazem isso no dia a dia. Não, falou bem, mas assim, no tempo que eu tive ali muito próximo, né, o Cassiolato, eu tive a oportunidade de trabalhar com o Cassiolato ali, e eu dividi essas dores com ele ali em relação a tipo de integração. Às vezes um cliente especial tinha o suporte adequado para certo tipo de integração. E essa integração talvez não conseguisse fazer avaliação de perfil, ela trabalhava de um jeito diferente. Muitas das vezes a gente estava usando um protocolo ali, SAML, ALF, mas essa aplicação só fazia o DAP, então a gente tinha que adaptar ali, meio disso, criar uma aplicação, um drive, um plugin, né, para poder fazer essa integração com o cliente final. Inclusive, né, o Cassiolato, a gente já até ajudou ali clientes a evoluírem essa parte de federação, né, em relação à autenticação no sign-on. Ficou bem legal. Foi um trabalho bem bacana que a gente vem fazendo aí ao longo do tempo. E assim, né, voltando para a expertise da galera que desenvolveu o Cassiolato, uma galera que tá no mercado há bastante tempo aí, entende bem de identidade, cara, a tendência, né, dessa aplicação ali se tornar cada vez mais completa em relação a esses pontos. Vai falar tocando um ponto importante, que é o princípio do menor privilégio, né? Então, como a gente está lidando com acesso, extremamente importante para a segurança das aplicações, se alguma pessoa, um cargo, alguma função, ela não precisa daquele acesso, ela não vai ter aquele acesso, né? Porque tem uma coisa que a gente chama de superfície de ataque, né? Quanto menos usuários a gente tiver ali, menor a probabilidade de algum deles dar problema, né? Então, se algum usuário for comprometido, se algum usuário for vazado, né? Se aquele cara só tem os acessos que ele precisa,
o estrago acaba sendo menor. Se bobear é o fundamento mais importante nesse tipo de abordagem. E vem cá, me tira uma curiosidade. Quando tem uma ferramenta aqui que não suporta os protocolos mais famosos aí, o SAML, o Auth2, etc. O cara de identidade, ele desenvolve uma integração, ele desenvolve uma interface aí entre esses dois sistemas, né? Ele programa em Java lá, ou ele consegue fazer isso de uma forma mais simples? Como é que é essa dinâmica? Hoje, a gente tem algumas alternativas, né? E não é nem só na Zup, né? Eu acredito que isso seria em todas as empresas que utilizam alguma ferramenta de gestão de identidade, né? Podemos codar algum tipo de drive, né? E esse drive acaba fazendo a integração, né? Tem essa primeira sugestão, né? E aí depende muito de qual aplicação vai ser, depende muito da visão de futuro que se tenha para o software, né? Por exemplo, no LivePass a gente já criou algumas vezes, né, drivers para poder fazer a comunicação entre a aplicação do fornecedor e a nossa, né? Em outros momentos, a gente entra em contato com o fornecedor para que ele eventualmente venha construir alguma coisa, né? Que seja esse drive construído pelo lado dele. Em último caso, a gente tem duas opções, né? A primeira opção simples e básica que você até citou no seu exemplo, na sua pergunta, acho que numa das primeiras que você falou sobre um game que logava utilizando alguma outra ferramenta, Google, alguma coisa nesse sentido, né? Hoje a gente tem aí grandes players do mercado como Google, Microsoft, né? Que eles são fornecedores de e-mail, né? E além disso, tem todo um stack, né, de segurança de identidade por trás. A gente pode usar eles, né, para poder fazer o login social. Não é a mesma coisa do que ter tudo isso numa ferramenta centralizada, né? Mas você já consegue ter os ganhos, né, de um SSO ativo e, em último caso, né, aí a gestão ela é toda feita por meio de fluxo, né? Que aí já é uma coisa um pouco mais legado, digamos assim. O que não pode acontecer é ficar sem esse tipo de gestão, que ela precisa ser feita. Mas o que tem que deixar pacificado é que o melhor dos mundos seria sim um software que centralizasse tudo isso e você conseguisse fazer de forma automatizada, controlada e tudo mais. Se a gente não tem, a gente parte para o manual e aí a gente desenha fluxos, desenha processos aonde toda a identidade passa e aonde as sub-áreas da companhia, né, todas elas patrocinam e todas elas apoiam esse fluxo, né, esse desenho, e todas elas seguem. E aí você consegue manter minimamente a gestão de identidade também. Real. Que essa descentralização das informações realmente para IAM é muito complexo. Acompanhei aí, né, nas redes sociais e tal, depois vim na comunicação aqui, porque o LivePass ganhou um prêmio, eu fiquei muito orgulhoso, viu? Como é que foi essa história aí? Cara, o LivePass aí, né, ganhou um prêmio de inovação nacional nos sistemas de IAM, né, e um fórum super relevante para a área, né, que é o IAM Tech Day. E, cara, assim, a gente ficou muito feliz, né, todos os times, na verdade, que trabalharam no LivePass, não foi só um time. Então, assim, no LivePass, acredito que hoje já passaram aí bem mais de 80 pessoas, né, que já trabalharam de alguma forma dentro do LivePass, já atuaram em alguma partezinha desse produto, né, que é super relevante aqui dentro, ainda mais sendo uma prata da casa, sabe? Foi um produto que o intuito inicial era sanar uma dor nossa, né, que era a gestão de usuários, e ver que um produto nosso, de utilização nossa, sabe, feita por pessoas assim, que tá do nosso lado no dia a dia, ganhou um prêmio, um dos fóruns mais relevantes de AM nacional, cara, assim, foi uma coisa de outro mundo, sabe? Quando a gente fala de ferramentas de AM, a gente tem falando de grandes players do mercado, né? Eu posso citar alguns aqui, a Microsoft, o Okta, Salesforce, tem diversas, SailPoint, diversas ferramentas, cara, que já estão aí há muito tempo, Red Hat, há muito tempo no mercado, para mais de 20 anos no mercado, né? E aí a gente pegar esse desafio, né, de montar uma ferramenta, de criar uma ferramenta do zero, né, e implementar diversas coisas que as ferramentas atuais, tá? Estão lançando agora, recentemente, por exemplo, um passwordless, né, que a pessoa, o cliente final, o usuário final, ele não precisa colocar a senha. Por exemplo, a identificação do usuário dele
um dispositivo móvel válido, ele consegue validar aquela chave, aquela credencial. Então, isso foram coisas gigantescas, né, pra gente aqui como especialista em identidade, tech lead, que trabalhou ao longo do tempo aí com esse tipo de tecnologia, né? A gente fica muito feliz, né, com esse prêmio, cara, que realmente é um reconhecimento dentre várias ferramentas do mercado gigantesco. Sim, cara, você pensa que nem você citou os grandes players aí, tem player que tem mais de 20 anos de mercado, sabe? O LivePass, assim, ele foi construído há 2 anos e meio. Então você pega o LivePass construído há 2 anos e meio, a gente já levantou tanta coisa dele, sabe? Deixou ele tão robusto, trouxe funcionalidades que o mercado está implementando agora. Então, cara, assim, é bem legal, sabe? Foi bem legal atuar nesse projeto. Combinado, né, Cassiolato? Sempre a gente conversa sobre isso, né? É o combinado que a gente conseguiu fazer ali com o LivePass, né? Vem com uma ferramenta que faz a federação, que consegue fazer o fluxo de concessão de acesso, mais o lifecycle do usuário, fornecendo um self-service para o usuário final poder fazer todas aquelas questões que, de fato, né, iam consumir a operação de segurança, por exemplo, uma troca de senha, alguma coisa desse tipo, né, e trazer para um produto só, né, isso, né, porque em outros players isso são produtos segregados, né, cada um tem uma pecinha, ó, esse cara faz esse tipo de ação, esse aqui trabalha com fluxo de concessão, ó, esse aqui e a gente conseguiu fazer um combinado desses produtos ali com qualidade no LivePass, então isso também é interessante de falar. Para tudo aí. Interrompemos rapidinho esse episódio para te contar sobre o ZupTech Hour, nossa live no YouTube sobre tecnologia. A gente já conversou sobre temas em alta, como boas práticas de programação, DDD, arquitetura hexagonal e mensageria com PostgreSQL, com um time de especialistas como Alberto Souza, Mônica Ribeiro e Rafael Ponte. Tá imperdível. Os conteúdos já estão todos no nosso canal e vale muito maratonar. Então, já se inscreve e clica no sininho. Te esperamos lá. Pessoal, considerações finais. Antes de começar a falar aqui um pouquinho, vale a pena falar que essa área de AM, né, o Cassiolato falou também bastante, vem crescendo, né? Pelo menos aqui no Brasil, né? Tem andado um pouquinho pelo mundo afora, né? A gente conhece e sabe que tem uma quantidade de profissional pequena, visto a magnitude, né, do assunto aqui, pelo menos aqui no Brasil. Então, assim, eu agradeço aí a participação. É muito bom a gente estar falando de identidade. Identidade, ela bate alguns conceitos de segurança muito forte, né? Eu acho que ela aproxima também muito do conceito do Blue Team ali, a gente consegue fazer ali uma conversa muito próxima, né? Visto que a área que faz a defesa, que tem que implementar certos tipos de segurança em relação ao ambiente. Sobre material, assim, por ser um assunto muito vasto, né, e assim, com pouca pessoa no Brasil, a gente tem muito material em inglês, né, então assim, a gente consegue bastante coisa no Google, né, a gente consegue pesquisar, mas fica assim, como sugestão, que bate muito nessa questão, né, estudar sobre as certificações ISO 27001, ISO 27002, né, 27001 ela adota gestão de segurança da informação, 27002 fala sobre os controles, melhores práticas, enfim, estudar um pouco sobre protocolo de autenticação e autorização, né, que a gente falou durante essa conversa aqui, né, SAML 2 ou ALF, eles são mais utilizados no mercado. Sobre o ODAP, o ODAP é um serviço diretório, é uma base muito utilizada aí no mundo, acho que é a mais utilizada no mundo até hoje. E falar um pouco sobre camada, quando a gente fala de modelo TCP/IP, ali eu posso dizer que é a camada 4 do TCP/IP, né? E tá, assim, que aí fazendo menção à OSI, a gente pode dizer que é a camada 5, 6 e 7, né, de sessão, apresentação e, vamos lá, aplicação, a 7, que é a que eu mais atuo, são os caminhos aí, entender um pouco como que funciona esse universo, acho que é um bom caminho. E valeu, obrigado aí pelo convite de falar um pouco dessa área que eu tanto amo por bastante tempo, né? Obrigado, e se tiver uma próxima oportunidade aí, conte comigo aí. Valeu demais. Obrigado. Eu que te agradeço. Cara, pegando até o mesmo gancho do Hugo que a gente falou um pouco mais cedo, tá? A identidade, ela é um assunto relativamente... Ela é antiga, mas ela vem crescendo há pouco tempo, né? Vem criando relevância há pouco tempo, então, cara, é uma ótima área aí para você aumentar seus conhecimentos, né, lembrando que ela tá totalmente ligada aí com a parte de segurança, então, cara, grande parte
na real, da segurança passa por gestão de acesso, por gestão de usuário, né? E até para contribuir 5 centavos com os materiais de estudo aí que o Hugo falou, né? Cara, eu acho que é de extrema importância, tendo em vista, né, que nosso ambiente aí, ele vem, nosso que eu digo, em geral, né, ele vem crescendo e vem subindo tudo para a nuvem, né, para os cloud providers. Já existem aí diversas certificações e cursos, né, voltadas para cloud providers específicos. Então você vai ter da Microsoft com a Azure, você vai ter da AWS, você tem do GCP, voltados para a gestão de identidade, né, para o IAM, que ela é um tema, cara, gigantesco, né? Hoje a gente está falando de um software, né, e dando uma visão um pouco geral de IAM, né, mas que faz SSO e tudo mais, só que você ainda tem a parte de gestão de usuários dentro dos ambientes. Então, cara, o tema, ele é gigantesco e vale muito a pena, saca? Vocês darem uma olhada, vocês conferirem e investirem, porque realmente é muito show de trabalhar. Boa, galera. Muito obrigado. É sempre um prazer estar com meus amigos aqui. Vocês manjam demais de identidade. Saibam que foi um aprendizado para mim também. Espero que o nosso público também tenha conseguido capturar bastante coisa aí. Acho que foi bem instrutivo. Então é isso. Esse foi mais um episódio do nosso Zupcast. Muito bom papo hoje. Lembrando que, para quem quiser conhecer mais sobre quem participou desse episódio, nossas redes sociais estão todos aí na descrição, assim como as nossas referências. Se tiver alguma dúvida, quiser colar no nosso inbox aqui, fiquem à vontade, somos super receptivos para com vocês. E não se esqueçam de seguir o Zupcast nas nossas plataformas de áudio, no Spotify, no YouTube, para acompanhar os próximos episódios. E é isso aí. Estamos lá no @ZupInnovation. Valeu, até a próxima!